E eu quero aqui também ler e compartilhar com vocês uma palavra nesse livro. Então, provavelmente vocês já ouviram mensagens sobre esse texto, né? Tendo em vista que vocês estão aí nesta série, não sei se já foi concluída, mas esse texto ou esse livro tem muito a nos ensinar, né? Narra aqui a história da igreja, o desenrolar da igreja, o avanço da igreja e como ela prosseguiu e como ela avançava, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio à perseguição, a igreja avançava mais e mais. E nós temos aqui alguns relatórios no livro de Atos, acho que 10, se não me falha a memória, dizendo que a cada dia o Senhor ia acrescentando pessoas a esta igreja. Então, é uma igreja que crescia e que avançava. Então, tem muitas coisas aqui a nos ensinar a partir desse texto que nós lemos. É interessante observarmos, irmãos, que existem muitas igrejas, é ou não é? Se nós sairmos aqui, com certeza aqui na região vai ter muitas igrejas. No caminho para cá eu vi muitas igrejas. E a pergunta é, será que essas igrejas que aí estão, são igrejas saudáveis? São igrejas genuínas? Igrejas que pregam de fato o Evangelho? Então nós temos muitas igrejas, mas a pergunta é, que mudança que estas igrejas, que nós estamos fazendo neste mundo? E eu quero, à luz desse texto, ver com vocês algumas marcas de uma igreja saudável. A pergunta para as crianças foi, né, para ela identificar no texto, e a segunda foi para que ela, na sua opinião, citar alguma qualidade ou uma marca de uma igreja que ela considere saudável. Trazendo isso aqui para nós, você poderia enumerar muitas coisas. A partir do livro de Atos, nós temos aqui, em Atos capítulo 2, alguns pilares que nós podemos considerar como marca de uma igreja saudável. O texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina. Então, com certeza, essa é uma marca de uma igreja saudável ou de uma igreja verdadeira. Mas o texto diz que eles também perseveravam na comunhão. O texto também diz que eles perseveravam nas orações. Então veja que nós temos inúmeras marcas e você poderia aí elencar tantas outras. Os nossos irmãos reformadores também fizeram isso. E eles disseram que uma igreja verdadeira, ela tem essencialmente 3 marcas. A primeira delas é a exposição fiel da Escritura. Então, uma igreja para ser saudável, ou uma igreja para ser considerada verdadeira, ela deve ter essa marca, pregação fiel das Escrituras. Eles também diziam que uma igreja verdadeira, além de pregar a palavra com fidelidade, eles administravam os sacramentos corretamente, batismo e a ceia do Senhor. E a última marca que eles colocam é que uma igreja verdadeira é uma igreja que disciplina os seus membros. Então temos aqui mais 3 marcas de uma igreja verdadeira. Pregação fiel das Escrituras, administração correta dos sacramentos, batismo e a ceia do Senhor, e a administração também da disciplina eclesiástica, quando for o caso. Mas a partir agora do texto que nós lemos, eu quero ver com vocês mais 3 marcas de uma igreja saudável. E eu quero que para isso você grave 3 palavras. A primeira palavra é unidade. A segunda palavra é desprendimento. E a terceira palavra é testemunho. Conseguiram pegar? Unidade, desprendimento, testemunho. Vocês podem dizer para mim? Mais uma vez, todos nós. Unidade, desprendimento, testemunho. É isso que nós temos aqui nesse texto. E é isso que nós veremos a partir do verso 32. E a primeira palavra é unidade. E o texto diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma.
nós vemos aqui claramente este princípio da unidade. O texto diz que era um o coração e a alma. Ou seja, eles tinham o mesmo objetivo. E qual era o objetivo? Louvarem, glorificarem a Deus. O texto de Atos nos mostra que eles estavam sempre juntos, nas casas, no templo. Eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos, eles gostavam de estar juntos. Então essa, com certeza, é uma marca de uma igreja saudável, a unidade. Estar juntos em comunhão, ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo de glorificar a Deus, de levarmos a mensagem de salvação às outras pessoas. Mas infelizmente existe no meio da igreja às vezes divisões, discussões, contendas, mas uma igreja saudável é uma igreja que não abre espaço para divisão, mas promove a unidade, promove a união, porque o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças, porque com certeza nós temos diferenças, mas o que nos une é muito maior do que as nossas diferenças, e o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. Por isso, no meio da igreja não deve existir espaço para desunião, mas nós devemos crescer cada vez mais em unidade e em comunhão. Como que você reage quando as suas ideias não são aprovadas? Então, pegando o exemplo da nossa igreja, que é uma igreja dividida aí em sociedades, né? Então, nós temos a UPA, nós temos a UCP, nós temos a Mocidade, nós temos a SAF e nós temos o PH. Então, pensa aí na sua realidade, onde você está no momento, onde você se encaixa. E pense aí, quando você dá uma ideia lá e a sua ideia não é aprovada, talvez é uma ideia boa, mas a galera não quer. Como você reage? Ou no conselho, né, os presbíteros, o pastor, às vezes o pastor está com uma ideia ótima, o presbítero está com uma ideia ótima e na cabeça dele é ótimo, e ele, quando ele vai lá para debater, os irmãos falam, não. Como reagimos quando somos confrontados? Quando as nossas ideias não são aprovadas? Nós devemos ter humildade e preservar a nossa união, apesar das nossas diferenças, né? Então, isso é muito importante. Então, essa é a primeira marca que eu vejo aqui nesse texto de uma igreja saudável. Uma igreja que preza pela unidade, em tempos de tanta discussão, né? Em tempos de tanta fragmentação dentro da igreja. Nós somos presbiterianos, nós temos irmãos batistas, temos irmãos assembleianos e por aí vai. Mas nós sabemos que existe uma única igreja. E essa igreja ela é composta por presbiterianos, por batistas, por assembleianos e por aí vai. Como que nós estamos também nos relacionando com os nossos outros irmãos das outras denominações? Devemos viver em comunhão com os nossos irmãos. Mas a segunda palavra que eu quero destacar aqui para nós, então a primeira é esse princípio da unidade. E uma outra coisa que eu falei, eu quero voltar um pouquinho, que eu acho importante, é que eles estavam no templo e eles estavam nas casas. Essa dinâmica é muito interessante. Templo e casa, isso demonstra a união que eles tinham. Não só na igreja, não só no domingo, no culto, na IBD, nas reuniões da semana, na igreja, mas também nas casas. Isso é muito importante. Os grupos pequenos, grupo familiar, não sei como é que vocês chamam aqui, ou culto nas casas, enfim. Então isso é muito importante para que possa promover a nossa unidade, a nossa união. Então nós devemos nos encontrar aqui e nós devemos também nos encontrar nas casas, promover encontros nas casas, para que a gente possa crescer em comunhão.
Muitas vezes nós viemos para a igreja e a gente só se vê hoje. E agora você só vai ver o irmão de novo no próximo domingo. Mas a gente precisa promover encontros, pontes, para que a gente possa crescer em comunhão, não só dentro da igreja, mas até em um passeio. Então eu vou sair, eu chamo um irmão para ir comigo, eu vou comer uma pizza, eu chamo um irmão para ir lá em casa, enfim, para que a gente possa crescer nesse princípio tão importante que é a união da igreja. Mas a segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção é desprendimento. E eu quero que você olhe comigo o verso 32 ainda. O texto diz: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então esta é a segunda marca de uma igreja saudável. É uma igreja desprendida. Ou se você quiser mudar a palavra, você pode colocar: é uma igreja generosa. Uma igreja que abençoa as pessoas, que abençoa os seus membros, que se preocupa com os seus membros. Não é uma igreja apegada aos bens materiais, porque o texto diz que eles não consideravam nada do que eles tinham, seu exclusivamente. Mas eles partilhavam aquilo que eles tinham com as pessoas. Você tem partilhado das coisas que você tem com os seus irmãos? Às vezes eu vejo alguns casais, né? O marido não deixa a mulher pegar o carro dele, porque ele diz que o carro é dele, não é da mulher. Tem o apego aos bens materiais, ao dinheiro. E tudo isso que nós temos, que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho, com a bênção de Deus, tem um objetivo. E o objetivo é para que você possa usufruir disso, obviamente, mas não só isso, mas para que você também possa abençoar as pessoas, abençoar o próximo com aquilo que Deus tem dado a você, seus bens, seu dinheiro, enfim. Você tem partilhado isso com as outras pessoas? O texto é claro, e ainda no verso 34 e 35 ele diz assim, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então eles distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que desafio para nossos dias, nós nos preocuparmos mais com o nosso próximo do que com as nossas próprias necessidades. Nós muitas vezes nos preocupamos tanto com a nossa casa, com a nossa família, e nós devemos nos preocupar, obviamente, mas nós devemos olhar também para as pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja. Será que existem pessoas na nossa igreja que estão passando dificuldades? E nós não estamos sabendo, e nós não estamos ajudando. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque a igreja não é uma ONG, ou a gente pode cair no risco do assistencialismo social, e aí vicia o pessoal a receber da igreja e o pessoal não faz nada. Não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos ajudar as pessoas e fazer com que elas possam caminhar com as suas próprias pernas depois. Elas não ficarem dependentes da igreja, porque existem muitas pessoas que estão nessa situação, totalmente dependentes da igreja e não se movem. Tem gente que não quer trabalhar e fica só pedindo da igreja. E aí a Bíblia também diz que quem não trabalha, então a gente deve ajudar, deve estender a mão, mas nós temos que tomar o cuidado para não cairmos nesse perigo que é o assistencialismo. E aqui eles faziam isso voluntariamente, ajudavam as pessoas voluntariamente, não era algo obrigatório ou obrigado, mas eles faziam isso porque eles amavam as pessoas, eles faziam isso por causa da graça que estava sobre eles. O texto diz que havia sobre eles abundante graça. O texto é claro em dizer que havia nestes irmãos abundante graça.
E esta é a razão de não haver entre eles necessitados, por causa da abundante graça de Deus que estava sobre esta igreja, sobre estes irmãos. Então, eles eram impulsionados a promover a unidade da igreja e a socorrer as pessoas, porque eles estavam movidos pela graça do nosso Senhor Jesus. E a terceira palavra que eu quero chamar a sua atenção, então a primeira palavra é unidade, segunda palavra, desprendimento ou generosidade, e a última palavra, testemunho. Eu quero que você olhe comigo o verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Testemunho, essa é uma marca fundamental para a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que é saudável, ela é testemunha. Ela testemunha da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E o texto diz aqui, com grande poder. Agora, o que isso quer dizer? O que essa expressão quer dizer, com grande poder? A ideia aqui não está relacionada a milagres. Embora Atos capítulo 2, verso 43, diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então isso é um fato. Mas aqui no texto em questão, essa ideia de que eles davam testemunho com grande poder não está relacionada a milagres, mas está relacionada à presença do Espírito Santo sobre eles, a abundante graça que estava sobre eles. Por isso, eles eram testemunhas do nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 1, verso 8 também diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós somos testemunhas, porque todos nós já recebemos o Espírito Santo do Senhor, e nós devemos então testemunhar da morte e da ressurreição de Jesus, daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. O que é uma testemunha? Nós estamos falando que nós precisamos ser testemunhas de Jesus. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu alguma coisa, que vivenciou alguma coisa, que experimentou alguma coisa, e pelo fato dela ter visto, ela pode então testemunhar. Todos nós aqui recebemos o Espírito Santo, amém? Você teve a sua experiência com Deus, e isso então agora te habilita a testemunhar de Jesus, e testemunhar da morte e da ressurreição de Jesus. Você tem sido uma testemunha de Jesus? Por onde você tem passado, você tem testemunhado de Jesus? Você tem promovido a união na sua igreja local aqui? Você tem promovido a união também nos seus relacionamentos interpessoais? Ou você tem promovido a discórdia, a briga? Você é uma pessoa desprendida, generosa? Reconhece que tudo que você tem é graça de Deus, é presente de Deus para a sua vida, e por isso você abençoa a sua igreja local com seus dízimos, com as suas ofertas, e abençoa os seus irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos, a testemunharmos, a sermos testemunhas do nosso Senhor Jesus.
E quando nós pensamos em Jesus, você consegue enxergar isso tudo que eu falei em Jesus? Unidade, desprendimento, testemunho, você consegue ver isso em Jesus? Jesus diz que ele e o Pai eram um. Jesus, quando via as pessoas, diz o Evangelho, que ele, quando olhava para as pessoas, ele ficava com compaixão. A generosidade de Jesus, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E nós vemos Jesus também sendo fiel, né? Uma testemunha fiel e fiel até a morte. E ele cumpriu a vontade do Pai. Foi uma testemunha fiel, né, do seu Pai. Então, que possamos seguir este exemplo desses irmãos aqui e o exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior de união, de desprendimento e compaixão, e de alguém que foi fiel ao seu chamado até as últimas consequências, a morte na cruz do Calvário. E ele morreu para que eu e você pudéssemos viver tudo isso que eu falei aqui. União, desprendimento, testemunho, tudo isso só é possível por causa da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada disso seria possível. Mas porque ele veio, morreu, ressuscitou e está vivo, nós podemos experimentar tudo isso no meio da igreja, mesmo com tantas personalidades diferentes. Nós podemos viver em união, em comunhão e socorrendo uns aos outros e testemunhando de Jesus Cristo até que ele venha. Que o Senhor Jesus te abençoe, ele abençoe a sua casa, a sua família, e que esta reflexão possa fazer morada no seu coração, e que você possa testemunhar, falar de Jesus. Foi para isso que ele nos chamou. Ele não nos chamou para virmos aqui, sentarmos, ouvirmos a palavra e irmos embora apenas, mas ele nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. E para isso nós precisamos ir e anunciar esta mensagem de salvação. Somente a igreja tem esta mensagem de salvação, ninguém mais. Só a igreja de Jesus Cristo é que tem a mensagem de salvação, é que traz as boas novas de grande alegria. E ele quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas e trazer outras pessoas para a presença de Cristo Jesus. Então, para que você saia daqui com as 3 marcas gravadas aí na sua mente e no seu coração, nós vamos repetir mais uma vez. Então, marcas de uma igreja saudável. A primeira marca, unidade. Segunda marca, desprendimento. Terceira marca, testemunho. Mais uma vez para encerrar, unidade, desprendimento, testemunho. Que Deus abençoe. Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos agora orar ao Senhor Jesus e pedir que Ele nos ajude. Senhor, mais uma vez a nossa gratidão pela Tua palavra, ó Deus. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida em abundância e para que pudéssemos experimentar comunhão entre nós, entre o Teu povo, e que pudéssemos, ó Deus, abençoar um ao outro e pudéssemos também testemunhar da Tua morte e ressurreição. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis à Tua palavra e que por onde passarmos, as pessoas possam ver em nós essas marcas, união, generosidade e testemunho. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança para nossa casa, para nossa família. E nós oramos gratos no nome santo de Jesus, o Senhor da igreja e o Senhor das nossas vidas. Amém.